com Sérgio Brito. Luiz Sérgio Coelho de Sampaio é professor de filosofia e autor de um livro importante no momento, Brasil, Luxo ou Originalidade. Escreveu outros 2 livros também, que foram publicados pela editora da UERJ, Lógica Ressuscitada e Lógica da Diferença. Você sempre foi professor ou sempre estudou filosofia? Não, a carreira profissional começa como engenheiro de eletrônica do ITA. E nessa época, como todo jovem, tem um momento de crise. E nesse momento de crise eu achei que talvez devesse procurar uma outra coisa. E entre essas coisas veio o teatro. Então eu fui procurar um grande ator da época, fazem 46 anos, que eu fui procurar um grande ator chamado Sérgio Brito. Eu não consigo me lembrar, 46 anos atrás não consigo. Mas eu fui procurar no teatro e isso foi uma lição importante para mim quando alguém que tem essa projeção se dispõe a usar um pouco de tempo para ajudar um jovem em crise. E você leu a minha peça e disse que ela não tinha grandes virtudes dramáticas, embora eu tivesse uma certa maestria no diálogo, que eu devia fazer adaptações de peça. Bom, mais ou menos seguindo o seu caminho, eu voltei para a eletrônica, você subiu longe. Terminei e depois fui procurar filosofia. Mas esse fato marcou, por isso essa entrevista aqui para mim não é uma entrevista, é um reencontro. Agora, antes de falar de Brasil, Luxo, Originalidade, esses 2 outros títulos me provocaram muito. Lógica Ressuscitada e Lógica da Diferença. Que lógica é essa? Hoje, o que se entende por lógica é lógica formal, quase que não se estuda isso na escola de filosofia, isso é estudado na escola de matemática. O que acontece é que essa lógica formal é a lógica que comanda o cálculo do mundo, tá certo? Que é, vamos dizer, a ideologia da modernidade, é calcular tudo. Então, essa lógica isolada, ela perde toda a sua história. Ao perder os seus antecedentes lógicos, ela perde o futuro. Então, qualquer crítica da modernidade passa pela rehistorização da própria lógica formal. Qual é a noção da história de cultura que você está revisando para modificar, para dar uma ideia mais clara dessa história da cultura? Hoje, a história, vamos dizer, por influência principalmente do marxismo, ela é quase que uma história econômica. Todo mundo conta a história da humanidade como uma história econômica. Eu acho que a gente tem que voltar à ideia de uma história cultural que abrange a economia, mas não se reduz à economia. Isso é a primeira coisa. Agora, a coisa mais importante é que essa ideia marxista, que ela está correta, a lógica da história é a dialética, ela tem um problema, porque hoje ela se defronta com a ciência. E a ciência subsume a lógica formal, subsume a lógica dialética. Ela usou a dialética para se fazer. É o caso. Aristóteles sucede Platão, tá certo? Então, a lógica da ciência, ela de alguma forma, ela englobou essa lógica dialética. Então, uma história que é simplesmente dialética, ou o rio heraclitiano, ele ia dando conta de tudo, até o dia que ele encontrou uma bruta caixa d'água. Esse rio se esgota na caixa d'água. Então, nós precisamos de um rio mais caudaloso. O marxismo dá conta da história econômica dentro da própria modernidade. Ele é um ótimo crítico da modernidade. Mas quando ele tenta dar conta daquilo que antecede a modernidade, ou o capitalismo, ou aquilo que sucederá, ele é deficiente. Precisa uma dialética mais potente. Agora, o seu livro se chama Brasil, Luxo ou Originalidade. Quer dizer, essa noção de história da cultura, você está trabalhando em cima muito do Brasil. Claro, lógico. Sem essa experiência de Brasil... E nós brasileiros, às vezes, ficamos pensando em cultura brasileira e cultura dos países que têm a cultura do primeiro mundo, né?
as grandes culturas, né? A cultura de um país que tem Shakespeare, um país que tem não sei quem, tem Goethe, e nós não temos quem. Nós temos a fonte do Shakespeare, temos a fonte, não temos essa cultura mais sofisticada, que trabalha em cima dessa base. Essa base é a cultura popular, em cima do Shakespeare ou qualquer outro grande artista. Talvez quem tenha feito isso, a gente tem exemplos aqui. Eu posso citar Caetano, posso citar Villa-Lobos, posso citar o Guimarães Rosa, que são exatamente esses brasileiros que trabalharam em cima dessa cultura popular. Então, essa é que não nos falta. A cultura popular brasileira é uma cultura que pode enfrentar e mostrar o Brasil como ele é. O Brasil autêntico. Essa cultura feita por essa massa informe. Uma coisa que o Darcy Ribeiro me disse num livro, que eu não esqueço, que nós precisamos nos aceitar como um povo mestiço. Enquanto a gente não se vir como um povo mestiço, a gente não vai se entender. A gente tem que acreditar nessa cultura desse povo mestiço. Não tem dúvida. O que é preciso é explicar um pouco mais para que se tenha uma maneira de desenvolver uma praxis, que isso desemboque em alguma coisa, numa mudança do mundo. É preciso mudar o mundo. Eu gostei muito aqui do que o Leonardo Boff escreveu sobre o seu livro. O valor de uma obra se mede não apenas por aquilo que propõe, mas principalmente por aquilo que faz pensar. Que tipo de leitura você acha que o livro pode atingir hoje em dia? Eu acho que aí eu remeteria à orelha do livro feita pelo embaixador Sérgio Paulo Vanet, que é magnífica, porque ele faz uma resenha, certo? Eu disse mesmo que ele conseguiu descobrir a arte esotérica da nova cultura, que vai ser não a leitura de vísceras, nem a leitura de mão, vai ser a leitura de orelha. Não sei como é que ele entendeu isso, mas a orelha está magnífica, certo? Porque ela faz um resumo e chama a atenção exatamente dessa dificuldade. Agora, o que é importante da dificuldade não é do livro, ou não é exclusivo do livro. A dificuldade é de uma falta de maturidade, uma falta de... Entendeu? Que eu estaria me recusando a infantilizar o leitor. Não fique muito preocupado. A dificuldade de ser entendido e de atingir um público maior com qualquer coisa que pretenda ser um pouco menos que banal, está muito difícil. Foi um prazer tê-lo aqui.